Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje aqui trazendo um vídeo num formato um pouco diferente. Eu resolvi trazer algumas questões relacionadas ao concurso de pessoas para vocês terem uma noção de como isso cai em prova, porque senão fica muito abstrato. Eu acho interessante vocês terem essa abordagem, porque vocês direcionam seus estudos e dão mais importância a eles. Entenda que cada prova, cada banca tem sua peculiaridade. Eu escolhi uma questão mais simples, mas que envolve todos os conceitos já dados na última aula, para que vocês tenham essa noção. Por sorte, vocês não vão ver minha cara feia hoje, tá certo? A CESP ela tem uma peculiaridade, porque 60% da prova CESP é feita para quem está num ritmo bom de estudo acertar, 20% é o que vai determinar quem vai passar e quem não vai passar, 10% são questões que vão atribuir as pontuações de quem vão ficar entre os primeiros e os últimos colocados, e mais 10% é para aqueles que vão chutar e ir lá em cima ou ir lá embaixo, que são questões muito difíceis mesmo que as pessoas acabam errando. Vamos lá para a questão. Bom, Delegado Federal CESP 2002, julgue o seguinte item. Por ser a concussão crime próprio, inadmissível é a participação de pessoa estranha ao quadro do funcionalismo público, entre aspas, entre parênteses, particular. Você teria que falar se é certo ou errado aqui. E a questão parece simples, mas traz uma série de conceitos que a gente já tratou na última aula. Primeiro deles, aqui ele vai falar que o crime é próprio. Sendo que próprio, ele fala que é inadmissível a participação. E não só a participação, uma participação de pessoa estranha ao quadro do funcionalismo público, um particular. O que vocês acham, galera? Para a resolução dessa questão, a gente tem que se socorrer de alguns artigos. Vamos lá. Artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, considerando as causas, ação ou omissão, a qual o resultado teria ocorrido. Segundo artigo, o mais importante deles, o 30, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo elementares do crime. E concussão, exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumir em razão dela vantagem devida. Aqui a gente nota que ser funcionário público é uma circunstância que se comunica. Então, a gente já parte dessa premissa, não é? Ela é uma circunstância do crime que se comunica, se estendendo ao particular, no caso concreto. Então, essa assertiva está errada. Vamos lá. Está incorreta porque, galera, visto que a concussão do 316, embora considerado um crime próprio, visto exigir uma qualidade específica do sujeito ativo, qual seja a de ser considerado funcionário público, ela admite perfeitamente o concurso de pessoas, seja coautoria, seja participação, inclusive de pessoa estranha aos quadros do funcionalismo público, o que a doutrina denomina de extraneus. Se escreve assim, desculpe o garrancho. Extraneus. Então, quando vocês virem essa expressão, tratando de crimes funcionais, quer dizer pessoas estranhas ao quadro do funcionalismo público que concorrem de alguma forma ou como partícipe ou como autor na prática do crime.
Resumindo, então, no entanto, é indispensável que o terceiro ele tenha conhecimento da qualidade de funcionário público sob pena de não responder por crime funcional, que é o que a gente tratou no artigo 30 do Código Penal. Questão simples, mas que envolveu todos os conceitos dados na última aula. Vamos para a próxima questão, galera. Segundo exercício, galera. Vamos lá. Também delegado federal, CESP. Caiu em 98. Você vê como os exercícios eles se repetem e é muito importante a gente fazer exercício. Nos crimes contra o patrimônio, se um dos agentes quis participar de um furto, não assumindo o risco de que o comparsa viesse a cometer o roubo, responderá apenas por furto, com a pena aumentada de até metade se o resultado mais grave fosse possível. Ou seja, letra de lei, galera, letra de lei, eu falo, leiam a lei seca, sempre do lado. Artigo 29, quem de qualquer modo concorre para o crime se nas penas a eles cominadas na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 2º. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, esta pena será aumentada até a metade se a hipótese ter sido previsível pelo resultado mais grave. Aqui, galera, vocês percebem que eles combinaram um furto. O comparsa assumiu o risco do furto, não assumindo, segundo a própria questão, o risco de cometer um roubo. Ele não teve o liame, que é um dos requisitos já tratados na última aula do concurso de pessoas. O liame dele era de cometer furto e não roubo. Então, caso o outro indivíduo cometa um crime mais grave, o seu comparsa não irá responder pelo crime mais grave, e sim pelo furto. Essa alternativa está correta. Questão simples, mas que envolve os requisitos tratados na última aula, para vocês terem noção o quão é importante você ter o conhecimento da parte teórica para misturar na parte prática. Isso é questão de prova de primeira fase, mas muito bem pode ser cobrada numa peça prática, misturando dentro da história e da narrativa os indivíduos que vão cometer o delito, e para você, como delegado de polícia, atribuir a cada conduta praticada a cada indivíduo na medida da sua culpabilidade. E para isso você precisa saber a teoria, os requisitos e os pressupostos do concurso de pessoas.